Nos reunimos como igreja para te adorar. Nos reunimos como igreja para nos assentar aos pés do nosso amado, para nos alimentar do Cordeiro, para nos alimentar do pão da vida, para nos alimentar o nosso espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, vem e ministra o nosso coração, vem e ministra o nosso espírito, Senhor. Que a tua palavra possa tocar profundamente no nosso espírito, Pai. Que ela possa retornar a ti, cumprindo o seu propósito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Boa noite. A paz. Boa noite para quem está assistindo. Tinha assistindo alguém lá dos Estados Unidos, algumas pessoas daqui do Brasil, de mais perto, e a gente tem a oportunidade de que a palavra de Deus possa alcançar nos lugares mais distantes e que a palavra do Senhor possa ministrar no nosso coração em qualquer momento em que você for assistir essa palavra. Que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração, que o Espírito Santo ele possa ministrar sobre a sua vida. Amém? Amém. Nós vamos abrir a palavra no Salmos 89, Salmo de número 89, no versículo 14. 89, 14. Salmos 89, 14. Glória a Deus. Diz assim, ó: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amém? Justiça e juízo são a base do seu trono. Amados, nessa noite a gente quer trazer uma palavra e nós queremos mergulhar o nosso coração sobre a injustiça. E embora o título dessa palavra seja um título não muito sugestivo, quando a injustiça está a serviço do propósito. Então eu quero falar hoje sobre injustiça. Se você viveu, ou se você está vivendo a injustiça, então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, como nós devemos reagir diante da injustiça. Será que a gente tem que se levantar e defender a nossa justiça? Qual deve ser a nossa atitude como filhos de Deus, como homens e mulheres do reino? Então nós vamos ver alguma coisa sobre isso. E a gente já começa com esse texto que fala que o trono do Senhor, ele tem duas bases. E essas duas bases desse trono são justiça e juízo. Justiça e juízo. Amém? Se existe alguma coisa que move muito, que faz com que o Senhor se mova, que faz com que a mão do Senhor se mova, que faz com que haja uma reação nos céus, é justamente a prática da justiça e também a prática da injustiça. De uma forma, Deus vem para Ele trazer juízo. De outra forma, Deus vem para estabelecer o seu propósito. Mas se há algo que move o trono de Deus, se move o querer de Deus, se move a vontade de Deus, se o Senhor se move, é onde existe prática de justiça ou prática de injustiça. Então, se alguém quiser se colocar em uma situação complicada com Deus,
Se alguém quiser se colocar numa situação complicada com Deus, pratique a injustiça. Se alguém quiser se colocar numa posição difícil com Deus, faça a injustiça. Porque a injustiça é algo que Deus abomina. A injustiça é algo que Deus se desagrada. É algo que move o coração de Deus. Eu quero trazer alguns textos da palavra. No Salmo 92, um pouquinho adiante aí de onde a gente leu, no Salmo 92, 15, ele diz assim, ó: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Nele não há injustiça. Nele não há injustiça. Outro texto interessante está em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Jeremias 9, 24. Hoje está legalzinho aí, tá vivo. Diz assim, ó. Nós vamos ler só o 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisas agradam ao Senhor? A beneficência, o juízo e a justiça. Toda vez que alguém pratica, a beneficência também seria misericórdia. Toda vez que alguém exercita misericórdia, toda vez que alguém exercita um juízo e que alguém exercita justiça, a palavra de Deus diz que isso Deus se agrada. Lembra um texto da palavra que diz assim: agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então você quer agradar a Deus, você quer fazer algo que Deus se sinta agradado, pratique a justiça, faça a justiça, viva a injustiça, pratique a justiça, porque Deus se agrada disso. Deus sente prazer na prática da justiça. Quer ver um outro texto? Deuteronômio 25. Esse já não é tão agradável. Deuteronômio 25, 16. Olha o que ele fala: porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Então eu disse antes, se uma pessoa quiser se colocar numa situação complicada com Deus, pratique a injustiça. Faça injustiça contra o pobre, faça injustiça contra a viúva, faça injustiça contra o necessitado, faça injustiça no seu trabalho, faça injustiça no seu dia a dia, pratique a injustiça, porque rapidamente Deus virá para trazer o juízo. Porque a palavra de Deus diz assim: Deus se desagrada disso. E em Deuteronômio diz: Deus abomina a injustiça. Deus abomina aquele que pratica a injustiça. O que mais? Ezequiel 28, 18. Esse texto é um texto muito interessante, porque muitos teólogos, muitos estudiosos dizem que é um texto em que o Senhor está se referindo a Lúcifer, onde ele está trazendo uma palavra para o rei de Tiro. Uma parte é uma profecia para o rei de Tiro, e outra parte é uma profecia sobre Lúcifer. Então ele diz assim, ó: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. A prática da injustiça. Olha o que Deus fez quando alguém praticou a injustiça. Eu fiz com que viesse um fogo no meio de ti e te consumisse, e te destruísse, e te trouxesse dano, que trouxesse o meu juízo, que
que eu pudesse me levantar e julgar aquela injustiça. Então, quanto maior for a injustiça, maior será a reação dos céus. Você entende isso? Amém. Quanto maior for a injustiça, maior vai ser a reação dos céus. Quanto mais grave for a injustiça praticada, mais Deus vai se levantar e Ele proporcionalmente vai devolver. Dá até medo uma coisa dessa, né? A gente fica assim, meu Deus. Mas a gente vai ver como é que isso acontece, né? Porque a gente precisa entender o que é injustiça, o que não é injustiça. Mas a palavra está dizendo que quanto mais grave for a injustiça, maior vai ser a reação. Quanto mais terrível for a injustiça praticada, mais terrível vai ser a reação de Deus. Então, como Tiro ou como Lúcifer praticou uma injustiça terrível diante de Deus, Deus disse: eu lancei um fogo, e esse fogo vai te destruir e vai te consumir diante de todos. Todos saberão que eu fiz isso. Eu que fiz isso. Amém? Ai, Jesus. Mas a injustiça, ela também serve como instrumento para o propósito de Deus. Como assim? Vamos lá. Você conhece a história de José no Egito? Quem conhece? José que foi vendido para o Egito, foi vendido pelos irmãos, que os irmãos queriam matá-lo, que enfim, você conhece toda a história. Se existe um personagem na palavra de Deus que sofreu tantas injustiças, é esse José. José, se José vivesse hoje e frequentasse, fizesse parte de uma congregação, todo mundo diria que José estava em pecado. Todo mundo diria que José, ele tinha algum pecado muito grave escondido, porque a sequência de fatos que aconteceu com José, onde cada vez era pior, a situação dele foi se tornando cada vez mais embaraçosa, cada vez mais complicada, cada vez mais angustiante. Nem novela mexicana tem tanta inspiração para escrever algo como a vida de José. Os irmãos o jogaram num poço, queriam matá-lo, depois venderam como escravo. Ele foi levado para uma terra distante, teve que aprender um novo idioma, teve que trabalhar, porque até ali ele era um jovem, um adolescente, né, devia ter 16, 17 anos. Ele não fazia nada, ele ficava em casa, as mãos lisinhas, e ele cai lá no Egito, ele já larga uma enxada para ele: você tem que trabalhar nesse pedaço de terra, você tem que plantar, você tem que produzir, enfim. E aí agora ele começa a viver uma vida completamente diferente daquela que ele vivia em casa, daquela que ele tinha em casa. Ele era o filho amado do pai, o filho mais jovem, o filho da velhice. Ele era o bebê da casa. O pai o favorecia, o pai o amava de uma forma assim tremenda. E ele vai vivendo aquela sequência de coisas, e depois alguém observa que ele tem algo na vida dele, que ele tem sucesso naquilo que ele fazia, ele é bem sucedido naquilo que ele fazia, e parece que tudo vai melhorar. Ele é levado para cuidar, para administrar as coisas de Potifar, os bens de Potifar, o patrimônio de Potifar, e lá aquela mulher abençoada se gasta, quer porque quer José vai ser acusado injustamente, e aí ele vai indo, vai para a prisão, e isso vão se passando anos, onde ele está vivendo como escravo, depois ele está vivendo como prisioneiro, depois ele vai ser o administrador daquele presídio. Então tudo vai se tornando complicado na vida de José. Mas é o próprio José, quando já se passaram muitos anos, quando os irmãos vão ao Egito comprar alimento, porque há uma seca e há uma fome no mundo inteiro, provocada pelo próprio Deus. A gente vê hoje, o Rio Grande do Sul está em seca, outros lugares têm chuva imensa, partes do mundo estão tendo nevascas muito grandes, partes do mundo estão tendo outras dificuldades, que a gente diz assim, os cientistas dizem: isso é o buraco de ozônio, isso é não sei o quê.
Mas veja que naquele tempo, quando veio a seca, quando estava se preparando, 7, 8 anos antes de vir a seca, Deus dá um sonho para Faraó. E o Faraó tem aquele sonho, e José vai lá interpretar o sonho dele. Diz: vai ter 7 anos de muita prosperidade, nós vamos colher muito, nós vamos ter muita riqueza, nós vamos produzir muito. Mas depois desses 7 anos vai vir 7 anos de seca, 7 anos em que não haverá chuva. Deus vai mandar uma seca e não vai ter chuva. E o rei fica impressionado com aquilo e pergunta: mas o que nós temos que fazer? Eles: não, vocês têm que pegar e vocês têm que armazenar. Vocês não vão consumir tudo porque tem bastante. Vocês vão armazenar, vocês vão criar silos, vocês vão guardar em depósitos, vocês vão acumular o excesso, vão guardar, e vai ser o suficiente para alimentar depois quando vier a seca. Então ele dá as diretrizes para o rei, porque sobre ele há um espírito de administração, de gerência, de sabedoria, de revelação. E o rei diz: então você é o cara, você vai fazer isso. Eu faço assim também, quando as pessoas dizem assim: ai pastor, se eu tinha que fazer um culto de tal coisa, pode fazer. Deus te mostrou, você quer fazer, pode fazer, te dou toda a liberdade. Ah, nós temos que fazer tal coisa, fique à vontade, pode fazer. Deus te mostrou, vai lá, faz o que Deus te mostrou. Então o Faraó diz assim: então você é o cara, você vai fazer, você vai administrar todas as coisas. Então veio a fome no mundo inteiro, e os irmãos foram procurar José, e é o próprio José, depois de todos esses anos, que diz para os irmãos: todo o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bênção. Então aqui nós precisamos entender, primeiro, que muitas vezes a injustiça faz parte do propósito. Amém? Se isso aqui entrar no teu coração, você ganhou o dia. A injustiça muitas vezes faz parte do propósito. José não havia cometido nenhum mal contra os irmãos. O problema de José é que ele tinha os sonhos, e ele falava, ele contava esses sonhos, e aquilo chamava atenção. E depois os irmãos tinham inveja dele, porque o pai o favorecia. Os irmãos acabaram tentando matar José por causa de uma túnica que não servia em nenhum deles. O pai deu a túnica para ele, e quando ele vai encontrar com os irmãos, eles dizem: lá vem aquele sonhador lá, e ainda vem com aquela túnica que o pai deu. Os irmãos pegaram aquela túnica, mas a túnica não servia para ninguém. As coisas que Deus nos dá não serve para outro. É teu, é para a tua vida, é o Senhor que te deu. As pessoas podem olhar e tentar vestir, é que nem querer colocar a armadura de Saul e Davi, não serve. Você tem a sua armadura, você tem aquilo que Deus te deu. Amém. Então, eles por inveja, por todas aquelas coisas, mas tudo isso fazia parte do quê? De um propósito. Eles praticaram toda aquela injustiça, quiseram matar, o irmão interviu. Por que o irmão interviu? Porque o propósito de Deus não era que eles matassem José. O propósito de Deus era que José fosse trabalhado, que José fosse forjado para ser o homem que governaria o Egito. Hoje a gente lê a palavra e a gente sabe disso. Mas se fosse você no lugar de José, e você hoje estivesse vivendo esse tipo de injustiça, você estaria chorando, você estaria lamentando, você estaria questionando, porque José olhava para si e ele não encontrava motivo para viver aquela injustiça. Você está entendendo? Quando você olha para a tua vida e você diz assim: não, eu estou sofrendo isso porque eu estou vivendo uma consequência do que eu fiz. Eu estou vivendo porque lá eu enganei, porque lá eu menti, porque eu lá fiz para o outro. Mas não, quando não há um motivo, então isso significa que há um propósito de Deus. Como foi o sofrimento de Jó? Era um propósito de Deus. Então José, ele sofre aquela injustiça por parte dos irmãos, ele sofre a injustiça por parte da esposa de Potifar e pelo próprio Potifar. E é o próprio Potifar que depois precisa recebê-lo depois que ele sai da prisão, e ele é colocado numa posição de segundo homem de maior importância.
Mas a injustiça que José viveu, as injustiças que ele viveu, faziam parte do propósito. Amém? Amém. Você entendeu? Fazia parte do propósito. Deus queria que ele sofresse aquela injustiça. Deus autorizou que ele sofresse aquela injustiça. Os irmãos de José não tiveram assim uma ideia, vamos fazer isso. Deus estava trabalhando por trás das coisas. Você consegue entender isso? Irmãos, é difícil entender, porque eu custei entender. Eu custei entender, mas veja bem, José diz para os irmãos assim, ó, o mal que vocês me fizeram lá atrás, que me venderam, que foi trazido pelos amalequitas para ser escravo no Egito, aquilo que vocês me fizeram, a intenção de vocês era talvez que ele morresse trabalhando, eles não queriam ter a culpa do sangue do irmão. Então eles disseram, vamos deixar que o destino se encarregue. Entenda uma coisa, o destino não vai se encarregar de nada que não esteja no propósito de Deus. O destino não vai se encarregar de fazer algo, porque tudo está no propósito de Deus. E no propósito de Deus, na vida de José, estava escrito que ele deveria sofrer aquela injustiça. Você está vivendo injustiça? Você está lamentando a injustiça? Amém, irmão? Glória a Deus. Se você examina aí o teu coração e vê, não, eu estou tranquilo, eu estou em paz, amém. Aguenta firme. Aguenta firme. Isso faz parte de um processo de Deus. Deus precisava trabalhar na vida de José. Deus precisava quebrar José. Deus precisava moer José. Deus precisava fazer com José. A palavra diz assim que sobre Cristo, ele diz assim, que Deus se agradou de moê-lo. E nós vamos ver mais adiante que a palavra diz que Cristo veio para que a gente pudesse seguir os seus passos. Se Deus não poupou de moer o filho, Ele não vai poupar de moer você, alecrim dourado, que nasceu sem ser semeado. Ele vai também moer você. Ele vai também quebrar você. Ele vai quebrar o nosso ego. Ele vai quebrar o nosso orgulho. Ele vai quebrar as coisas nas quais nós nos apoiamos. Ele vai tirar tudo aquilo no qual nós nos sustentamos, tudo aquilo no qual nós nos firmamos. Então imagine a situação de José. De um momento para outro, de um dia que ele vai encontrar os irmãos no campo, ele lá não volta mais. Não volta mais para casa. Ele é jogado num poço. Ele fica naquele poço de um dia para o outro. E aí você imagina alguém que dorme sempre na casa, na tenda quentinha. Quem sabe o pai vai lá levar alguma coisa para comer. Enfim, comer uma janta gostosa. E aí ele já passa aquela primeira noite sozinho dentro de um poço vazio. Podia cair ali uma serpente, podia ter lá um escorpião, podia ter lá algum perigo. Ele podia amanhecer morto. E ali a vida de José foi assim, prensado, cada vez mais. Ele foi sendo prensado e Deus foi forjando em José a estrutura de um homem, porque ele era um menino. E Deus não quer meninos, Ele quer homens. Deus não quer meninas, Ele quer mulheres. Então Ele vai forjar nessas pessoas aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele precisa. Ele vai pegar essa estrutura humana, que é orgulhosa, que tem, enfim, os seus pecados, essa natureza humana, Ele vai quebrar e vai formar uma estrutura que lhe seja útil. E um dos instrumentos que Deus vai usar para nos conduzir aonde Ele quer é a injustiça. Então você vai viver a injustiça, vai sofrer a injustiça, porque essa injustiça fará parte do propósito. Amém? Olhe mais. Outro caso, Davi. Davi estava tranquilamente cuidando dos rebanhos do seu pai. Aqui é diferente. José, os irmãos iam trabalhar e ele ficava em casa. Ele era o mais moço. Os irmãos iam trabalhar, iam cuidar do gado, iam cuidar do rebanho, levar o rebanho longe, voltar, levar onde tinha água, levar onde tinha pasto. E ele ficava em casa. Então, esporadicamente, ele ia visitar os irmãos no trabalho.
Agora Davi é diferente. Davi, os irmãos ficavam em casa e ele ia trabalhar. Os irmãos mais velhos, todos ficavam em casa, e Davi ia levar o rebanho, ia cuidar do rebanho, ia proteger o rebanho, ia cuidar das ovelhas, ia levar para o pasto, ia levar onde tinha água, protegia dos ataques das feras. Ele mesmo conta, um dia veio uma ursa e eu protegia as ovelhas, um dia veio um leão e eu protegia as ovelhas. Deus já estava trabalhando na vida de Davi. O urso, o leão, era um treinamento de Deus para que ele lá adiante destruísse, matasse Golias. Deus foi dando para ele situações em que ele foi sendo treinado. Então ele é ungido rei, mas fica na dele, fica quieto, vai esperar quando é que aquele propósito vai se cumprir, quando finalmente ele vai sentar-se no trono. E aí Deus começa a trabalhar. Deus começa agora. Deus vai usar um instrumento para preparar Davi. Porque Davi era um grande guerreiro. Olha, você imagina um menino, 14, 15, no máximo 16 anos, pequenininho, baixinho, ruivo, não tinha beleza assim, mas o menino era uma sumidade, ele era um guerreiro, ele era um batalhador, ele tinha consciência do poder de Deus, ele tinha consciência do que Deus podia fazer, ele tinha consciência de dependência de Deus, mas ainda era um menino, e Deus queria que ele sentasse no trono como um rei. E agora, Saul, a palavra de Deus diz assim, que Deus coloca um espírito maligno em Saul, e entra em Saul um espírito maligno. Deus libera um espírito maligno que vem perturbar Saul. Saul é o rei. E aí Davi, como um dos prêmios por ter matado Golias, era casar com a filha do rei, a família estaria isenta dos impostos, e ele se tornaria general do exército de Saul. Então, quando chegou na hora de casar com a filha do rei, o rei enrolou daqui, enrolou de lá, não sei o que, acabou casando com a outra que não era com quem queria casar, com quem era a promessa de casar, mas ele é colocado como um general do exército, e ele é um guerreiro, ele é um cara que sabe estratégia, ele é um cara que é assim inspirado por Deus, e cada vez que eles iam para a guerra, as mulheres cantavam. Saul matava milhares, é legal, né? Um guerreiro, Saul, um grandalhão, forte, um homem que se sobressaía, que tinha presença, matava milhares. Mas Davi, esmerradinho, pequenininho, magrinho, não tinha músculo, era uma coisinha qualquer, matava 10 milhares. O cara era uma sumidade no campo de batalha. Então, quando eles entram na cidade, as mulheres cantam as vitórias de Davi, Saul fica perturbado, Saul fica endemoniado, e ele começa a pensar: eu tenho que eliminar esse cara, eu tenho que matar esse cara. E a palavra diz então que entra na vida de Saul um espírito maligno. Mas esse espírito maligno não é assim, o capeta um dia disse assim: eu vou lá. O capeta fez uma reunião no inferno e decidiu: eu vou lá perturbar Saul. Não. A palavra diz assim: Deus permitiu que um espírito maligno entrasse em Saul, e cada vez que Saul ficava perturbado, ele mandaram procurar alguém, por favor, venha tocar na água, procure um tangedor, procure alguém que vai tocar, procure alguém que vai vir aqui tocar, para que esse espírito maligno não vá embora. E aí procuraram aqui, procuraram lá, quem achar? Davi. Então Davi vai lá, cada vez que o homem se perturbava, Davi ia lá e começava a tocar, e aí aquele demônio ia embora. Um dia Davi está lá tocando, e Saul quase mata Davi, crava ele na parede, na roupa dele. E aí começa Davi a fugir. Davi começa a fugir e fica fugindo de Saul por 10, 15 anos. E onde ele não tem mais sossego, porque para onde Davi fugia, Saul ia atrás. Às vezes ele levava 200 homens, 300 homens, 3.000 homens para pegar um só, que era Davi. E Davi começa a conviver com o quê? Com a injustiça gratuita de Saul. O que fez Davi? Só porque ele era um guerreiro?
só porque ele era um bom soldado, só porque ele era um bom general, ele era perseguido. Não, porque isso fazia parte do propósito. Então a injustiça ou as injustiças que Davi passou a viver foram consequências de um propósito. Deus precisava forjar em Davi a estrutura de um homem, a estrutura de um grande rei, a estrutura de um homem que viesse se sentar no trono, e que Deus disse assim: ó, ele tem um coração que me agrada. Davi era um adorador, Davi era um cara que tinha facilidade para se arrepender. Ele fazia as coisas erradas, mas ele chegava diante de Deus e se arrependia, ele chorava, ele não ocultava, ele não escondia. Mas Deus precisava forjar Davi, e Davi foi sendo forjado a cada vez que ele vivia uma injustiça. Alguém abrigava na casa, lá ia o rei e matava as pessoas daquela casa. O sacerdote abrigou Davi, ele foi lá e matou os sacerdotes. Para onde Davi ia, as pessoas iam sendo mortas, as pessoas iam sendo perseguidas, a ponto de Davi ter que fugir para a terra dos filisteus. Mas ele teve oportunidades de questionar Saul e de perguntar: por que você me persegue? Por que você quer me matar? O que eu fiz para você? É de Davi aquela palavra que quando Saul está caçando, perseguindo Davi, e Saul entra por uma caverna, ele dá uma dor de barriga em Saul, e ele entra na caverna para se aliviar. E Davi conhecia uma outra entrada, ninguém conhecia, as pessoas que vinham ali não conheciam, mas Davi era um cara que tinha conhecimento. Ele entra por um outro lugar, enquanto Davi está lá se aliviando, ele entra e pega a capa de Saul, e ele mostra: ela está aqui, ó, eu podia ter te matado. Outra vez Saul está dormindo e alguém diz: vai lá e mate, ele é teu inimigo. E é daqui que sai a palavra que Davi diz assim: ó, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas esse tocar que Davi está dizendo, eu não vou matar. Mas ele questionava, ele perguntava, e Saul não tinha respostas para dar para Davi, porque é algo instigado por Deus. Você consegue entender isso? Davi não encontrava motivos para viver tanta injustiça, mas o próprio Saul não tinha o que dizer. O próprio Saul não tinha argumentos para dar a Davi. Mas aquilo tudo fazia parte do propósito. A injustiça ou as injustiças que Davi experimentou faziam parte do propósito. Você entende? Agora a gente precisa entender que mesmo que a prática da injustiça, mesmo que o sofrimento da injustiça faça parte do propósito, ouça isso, mesmo que a prática da injustiça, você viveu a injustiça por causa de um propósito de Deus, porque Deus precisava trabalhar na sua vida, porque Deus precisava te levar a um lugar nele, que sem a injustiça você não chegaria lá. A palavra diz que ai daquele que pratica a injustiça. Então eu entendo que se Deus quer te levar a um lugar, Ele vai levantar alguém para praticar injustiça contra ti, porque Ele mesmo também quer trazer juízo sobre aquela pessoa. Você consegue entender? Para ti Ele quer trabalhar na tua vida, para ti Ele quer te forjar, para o outro Ele quer trazer justiça. Para o outro, Ele quer trazer um juízo. Ele quer julgar o outro. Ele quer trazer o julgamento dele sobre a vida daquele que te praticou injustiça. Então, aquele que praticou injustiça contra você, ele está agindo pelo propósito de Deus. O propósito de Deus na tua vida é te forjar, te levar a um nível que será útil para o seu reino. O propósito de Deus na vida do outro é que ele traga juízo. O que aconteceu com Saul? Olha o que ele fez para Davi. O que aconteceu com Saul? Nem o filho ficava do lado dele. Todos ficaram contra Saul. Deus disse: não, agora eu não estou mais contigo. Agora você só espera a hora que eu vou te tirar do trono. Como é que se tira um rei do trono? Matando.
Espere, porque eu vou te tirar do trono. Já tem outro que eu escolhi, segundo o meu coração. Saul vai se afundando na prática das injustiças, porque Deus quer levá-lo a uma condição de que ele venha e traga juízo. Saul foi se afundando na prática da injustiça contra Davi, porque Deus queria levar Davi a uma condição que a prática da injustiça o levaria a um nível de entrega, de renúncia, de amor a Deus maior do que ele viveria em qualquer outra forma. Mas para Saul, como a gente costuma dizer, o que era dele já estava guardado. Os irmãos de José tiveram que procurá-lo. Os irmãos de José que quiseram matá-lo tiveram que se inclinar diante dele e tiveram que pôr o rosto em terra e pedir perdão a José. E porque o propósito de Deus era que eles se humilhassem diante daquele a quem eles humilharam, porque se eles não se humilhassem, qual era a condenação que eles viveriam? A morte. José tinha o poder de dizer: podem matá-lo. Dá medo, né? José foi trabalhado pelo Senhor, mas Deus trabalhou também para trazermos os irmãos a um lugar, trazer esses irmãos a um lugar onde Deus queria. E o lugar onde Deus queria que aqueles irmãos viessem era chegar diante de José, reconhecer José e se humilhar diante dele. E pedir perdão para José. E ter que chegar para o pai, depois de anos, 15, 20 anos, chegar e sentar para o pai idoso, que chorou a morte do filho, e dizer para o pai que ele, olha, imagina tudo isso, e dizer para o pai: nós mentimos, nós fizemos isso, nós fizemos assim, nós fizemos desse jeito. E eles tiveram que contar para o pai então vai e retorna. A palavra de Deus diz que ele chora quando ele encontra José, ele abraça aquele filho e ele chora de dor de todos aqueles anos de separação do filho, por causa da grande injustiça dos irmãos. Quem sabe se Saul tivesse se arrependido, quem sabe não precisaria ter morrido, mas o juízo de Deus veio igual. Você quer ver outra situação? Por que a igreja primitiva foi perseguida? Você sabe por que a igreja primitiva foi perseguida? Aí você vai me dizer: ora, fazia parte do propósito. Mas por que Deus liberou a perseguição sobre a igreja? Muito simples. Para eles, para todos os lugares. Para eles irem para outros lugares. Estava muito bom em Jerusalém. Explodiu em Jerusalém, Pedro curando pessoas, a sombra de Pedro curando pessoas. O movimento havia se espalhado por Jerusalém, por Samaria, para aquela região, para aquela redondeza. Todo mundo é feliz da vida, os apóstolos felizes da vida, a igreja feliz da vida, se reunindo, comendo, festejando, celebrando, se alegrando. Mas Jesus disse assim: vocês têm que ir por todo mundo. Vocês não vão para todo mundo? Vocês não vão pregar o evangelho completo? Você lembra quando Pedro sai da prisão? O anjo diz assim: Pedro vai ser preso. Ele fica lá preso, a igreja começa a interceder por ele. E aí Pedro é tirado do cárcere. Pedro é tirado do cárcere. E o anjo vai conduzindo Pedro. E lá no final, quando já não há mais perigo para Pedro, o anjo libera Pedro e diz assim: agora você vai e prega o quê? O evangelho completo. Porque até agora Pedro estava só naquele negócio de cura, milagre. Tá, mas o evangelho não é só cura e milagre. Cura e milagre é bom. Traz fama, traz sucesso, a gente se torna conhecido. Mas Jesus mandou pregar o evangelho completo. O evangelho é muito mais do que isso. Então Deus olha para a igreja e diz assim:
Como vocês não vão sair? Vocês não vão ir para o mundo inteiro, ir por todo mundo e pregar o evangelho? Não, queriam ficar só ali. Então o que Deus faz? Deus envia perseguição sobre a igreja, para que eles saíssem, para que eles fossem cumprir o propósito da igreja. O propósito da igreja era sair, ganhar o mundo, pregar a palavra para o mundo afora, espalhar o evangelho pelo mundo afora. E o que Deus faz? Deus coloca Roma no governo, tudo preparado. Por isso que a palavra diz assim, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, tudo estava pronto. Roma estava no governo, Roma governava praticamente o mundo inteiro da época. Roma adorava construir estradas, ligar cidades. Por isso que se diz o ditado, né? Toda estrada, todo caminho leva para Roma, porque eles governavam no mundo inteiro. Eles queriam facilitar o acesso para os generais, para os senadores, para as autoridades. Então eles construíram estradas, criavam rotas, tudo Deus colocou assim, prontinho. Aí Jesus vem, estabelece o reino, morre, enfim. Aí agora é a igreja, agora é a vez da igreja. Jesus fez o que ele tinha que fazer. A gente acha interessante, porque assim, quando foi Deus criar a terra, 7 dias estava pronto. No 6º estava pronto, no 7º dia Deus descansou. Quando chegou na hora de Jesus vir e trazer a redenção, Jesus veio 3 anos e meio, 30 anos ele veio, ficou escondido, 3 anos e meio de ministério para cumprir o que ele tinha que fazer. Aí agora Deus entrega para a igreja. Agora vocês vão e pregam para o mundo inteiro. 2000 anos se for, a igreja está esperando alguma coisa. Aí agora não depende tanto de Deus, não depende tanto de Jesus, não depende de outra coisa, depende do homem. Mas aí o homem fica lá, se fazendo. Então Deus diz assim, vamos lá, vocês não vão, então eu vou criar agora uma forma de vocês cumprirem o propósito. Qual era a forma? A perseguição. Quando a gente estava agora, esses dias de folga lá na praia, minha cunhada tinha lá, tem na área dela, certo, umas casinhas de passarinho. E aí fazia, acho que era o 3º ano que vinha o canário, né? Canário vinha e fazia ninho ali. E ela disse, nasceu os filhotes, ela todo dia lá olhava, subia numa cadeira e olhava lá os canarinhos dele, desde que nasceram. Desde que chocaram lá, ela ia, olhava, mas já estão grandes, agora já estão. E aí um dia a canarinha vinha lá, ficava longe, piava lá, os bichinhos gritavam lá dentro, ela vinha trazer alimento, e aí ela não trouxe mais alimento, ela ficava lá fora e ficava piando. E os bichinhos ficavam bem agoniados ali. E nós, o que a gente viu que numa manhã a gente acordou e os canarinhos tinham ido embora. Foram embora. Criou asa e voou. É isso que Deus faz com a igreja. Vocês têm que fazer o que tem que fazer, então eu vou levar perseguição. Foi isso que Deus fez. Então veio a perseguição sobre a igreja. A perseguição sobre a igreja fazia parte do propósito. Mas como nós vimos antes, ai daquele por onde vem a injustiça. Muita gente morreu, muita gente foi perseguida, crianças morreram, mulheres morreram, homens morreram, famílias foram separadas. O preço foi muito alto, o preço foi muito grande, mas aí daquele por onde veio a injustiça. Um dos líderes da perseguição da igreja, quem era? Paulo. E aí Deus diz assim, o que é teu está guardado. Ele estava lá presente quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado. A palavra de Deus diz que as roupas de Estevão, porque eles praticamente deixavam nu, as roupas de Estevão estavam aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele está lá e ele se sente incumbido de perseguir os irmãos, os seguidores do caminho, de matar os seguidores do caminho. Mas Deus está vendo, o que é teu está guardado. Pode fazer. Você está fazendo para a igreja, você está fazendo para quem? Para quem? Para Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Aí quando lá Saulo vem, cheio de vontade, vou lá em Damasco, vou matar mais alguns, naquela prática diária de caçar, prender, matar, levar para Jerusalém, no meio do caminho, quem ele encontra? Jesus. E aí, como ele é um cara muito religioso e só vai acreditar que se for Jesus mesmo, então Jesus vem e faz uma entrada triunfal, meio-dia, derruba ele,
numa luz mais forte do que o sol do meio-dia, ele cai com o rosto em terra, fica cego, e ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, por que você me persegue? Quem é que Saulo perseguia? A igreja. A igreja, mas Jesus vem e diz: por que você está me perseguindo? Agora, Saulo, você vai descobrir o que é sofrer por causa do meu nome. Então agora, Saulo, você vai descobrir o que é sofrer por causa do meu nome. Você fez injustiça porque era parte do propósito, mas agora eu vou trazer o juízo sobre a tua vida. Você vai ser um seguidor do caminho e você vai viver o que eles viveram. Você vai experimentar o que eles experimentaram. Se você ler a lista de coisas que Saulo de Tarso viveu, o que o apóstolo Paulo viveu, as quantas vezes ele foi espancado, quantas vezes ele foi apedrejado, quanto tipo de humilhação ele viveu, quantas vezes ele foi preso, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, a vida sofrida que ele viveu. Mas por quê? Porque era parte do propósito. Amém? Fazia parte do propósito. Agora, vamos ver o que diz a palavra. 1 Pedro 2,19. 1 Pedro 2,19. Nós vamos ler até o 23. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Pode parar aqui, pode parar ali. É coisa agradável que alguém, por causa de Cristo, por causa do seu pensamento de Cristo, por causa do seu estilo de vida, sofra agravos e injustiça, padecendo injustiça. Vamos ver o 20. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Ou seja, se você errou, se você falhou, se você transgrediu, se você pecou, se você mentiu, se você burlou a lei, né? Eu acho que eu já contei aqui. Eu, quando eu era mais jovem, e eu andava de moto, depois andava de carro, eu andava dentro da cidade a mais de 80 km por hora. Era um louco varrido. E aí quando eu dizia: para que correr desse jeito, não sei o que. Aí um dia eu fui levar um amigo no aeroporto. Saí de Timbó para levar ele em Navegantes. Era mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros. Era 1 hora e pouco de carro. Você me leva lá, pastor, tá? Era meu amigo. Nem era da igreja, mas era um amigo, uma pessoa que a gente tinha muito carinho. Fui levar na ida, e eu conhecia todos os radares eletrônicos daquela região. Conhecia todos, onde era, onde não era. Mas aí eles tinham colocado um que eu não sabia o que era. E o radar me pegou na ida e me pegou na volta. Aí quando chegou lá as multas, a multa a primeira e a segunda por reincidência, assim, uma questão de poucos minutos de diferença. E aí estava aquela discussão lá em Santa Catarina, se pagava ou não devia pagar, porque não sei o que. E aí quando chegou, acho que ficou 2 anos sem aparecer aquela multa. E aí um belo ano, eu estou feliz da vida, lá me chega aquela multa. Na época era 400 e poucos reais. Era muito dinheiro. E a pastora disse: mas que vergonha, pagar multa, gastar pagando multa porque você não respeitou a legislação, porque você foi além, ultrapassou a velocidade e tal. Daí eu paguei a multa e nunca mais. Hoje eu ando devagar porque eu já tive pressa. Então, essa última viagem que a gente fez, eu levei 5 horas para chegar em Porto Alegre, bem devagar. Paramos, tomamos um café, fomos tomando tererê todo caminho, paramos para ir no banheiro, paramos não sei o quê. Uma viagem daqui a Porto Alegre em 3 horas e meia faria, de carro, né? Não de ônibus. Levei 5 horas, estava feliz da vida. Não tenho pressa, porque devagar também se chega. Então daí eu posso lamentar e dizer: ai meu Deus, o demônio, o diabo se levantou contra mim, olha, eu vou ter que pagar essa multa. Não tem diabo não, você fez errado, meu filho. Se você fez errado, baixa a cabeça e aguenta. Baixa a cabeça e aguenta o que você fez. Paga o BO.
assume a responsabilidade sobre a consequência do que você fez. A palavra de Deus está falando disso, ó. Porque que glória será essa se pecando? Se você desobedeceu, se você transgrediu, sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Se você está certo, se você não cometeu injustiça, se você não pecou, se você não transgrediu, se você não fez nada que provocasse aquela injustiça, fica tranquilo, porque faz parte de um propósito de Deus. E se você não insistir na sua justiça, se você não quiser assim, Deus tem que se levantar, as pessoas têm que olhar para mim e saber que... Fica quieto. A gente vai ver isso, vamos lá. Próximo versículo. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Foi o que eu disse antes. Jesus andou aqui, e disse: vocês têm que seguir a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Se o mundo matou Jesus, eu não posso esperar que o mundo venha me aplaudir. Se o mundo crucificou Jesus, eu não posso esperar que o mundo vai me exaltar, me engrandecer. Se essa expectativa que eu tenho, que o mundo vai ter comigo, então eu estou muito errado. Você está entendendo? Eu não posso esperar que as pessoas fiquem: o pastor Fernando, vamos dar para ele um prêmio, vamos dar um tipo de louvor para ele. Não, o mundo vai querer minha cabeça. A religião vai querer minha cabeça. Porque é assim, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus, o 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém? Então, aprenda, porque ninguém me ensinou quando eu sofri. Ninguém me disse: Fernando, é assim, ó. Quando alguém sentou comigo para me explicar, eu já estava sofrendo há muito tempo. Eu já estava muito tempo de choro, de lágrima, de briga com Deus. Porque eu pensava que Deus tinha que se levantar e Ele tinha que levantar alguém que dissesse: não, isso aí é mentira. Isso não é verdade, não é assim. Eu estava lá, eu vi, sou testemunha. Ninguém fez isso. E eu ficava esperando: Deus, quando que alguém vai se levantar? Quando que vai ser feito justiça? E Deus olhava para mim e ria. Deus olhava para mim e não me dizia nada. Um dia, eu sei lá de quanto tempo, talvez um ano depois, quase um ano e meio depois, eu sentei para conversar com alguém e a pessoa me disse: Fernando, é assim mesmo. Como é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Mas isso vai passar. Vai. Isso, que bom. Quanto tempo? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Então, quanto mais eu queria me justificar, quanto mais eu queria me defender, mais Deus me olhava e não fazia nada. Quanto mais eu queria botar um Altar em ação, eu planejava assim: eu vou lá, vou esperar na rua, de noite, põe uma roupa diferente, põe um capuz, meto de Muay Thai em cima, arrebento a pau e vou para casa. Pronto, fiz justiça. Eu planejava assim algumas coisas para fazer, e aí Deus dizia: não. E de tanto que eu chorei, de tanto que eu pedi para Deus, Deus começou a me dizer: fique quieto, fique calado. E um dia eu falei tanto com Deus, e Deus disse assim: você já viu um morto se defender? Você já viu um morto se defender? Eu disse: não. Então fica quieto. Então você se cala, fica quieto e deixa. Foi justamente lendo o relato de José que Deus me fez entender que fazia parte do propósito.
que não adiantava eu querer mudar uma situação, que foi Deus que criou essa situação. Que houve injustiça, sim, mas que fazia parte do propósito. Agora, o problema é eles se resolvam com Deus. Então eu tive que aprender isso. Então, se você está vivendo a injustiça, e se você sente vontade de dizer, não, mas eu queria que alguém se levantasse, eu queria que alguém me defendesse, eu queria que alguém dissesse alguma coisa, Deus não vai deixar ninguém dizer nada, Deus não vai deixar ninguém fazer nada, Deus não vai deixar ninguém estender a mão, Deus não vai deixar ninguém te socorrer, porque o que Ele quer que você fique no poço, o que Ele quer que você seja escravo, o que Ele quer que você fuja para uma caverna, o que Ele quer que você quebre. O que Ele quer que você quebre, o que Ele quer que você seja moído, o que Ele quer que você desmonte, o que Ele quer que você não tenha onde se segurar. Então, quanto mais eu dizia, mas meu Deus, eu tenho tantos anos de ministério, Deus dizia, chega, Fernando, deu para ti. Então, eu passei a me calar. Então, a gente fazia o que? Orava, que chorava e esperava. Por isso que a palavra diz assim, ó, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se eu tivesse feito o que eu tinha planejado muitas vezes, eu ia acabar sendo preso. Porque não era esse o propósito. Sempre ia ter uma câmera escondida que alguém ia ver. Sempre ia ter alguém que ia passar lá e dizer, oi, pastor, tudo bom? Você entende? Sempre ia ter umas... Então, eu tive que me calar e esperar, porque a palavra de Deus assim, ó, faz parte, é agradável a Deus que aquele que por causa de Cristo, por causa do seu pensamento a respeito de Deus, viva a injustiça, sofra a injustiça, viva o agravo, aguente, suporte, pague, fique no dano, sofra o dano, mas não faça nada, fique quieto. Deixa Deus te levar para onde Ele quer. Deus levou a igreja para onde ela queria. Deus levou a igreja para onde Ele queria. A igreja se espalhou pelo mundo inteiro. Entre a perseguição que deu fruto. Deus colocou Davi no lugar onde Ele queria. Irmãos, o governo de Davi foi um governo tão justo. O governo de Davi foi o maior governo que Israel já viveu. Davi foi o rei que conseguiu juntar todas as tribos de Israel. Todas as 12 tribos foram governadas por Davi. Depois de Davi, elas se dividiram. O governo dele era tão justo, era tão correto, era tão certo, que até hoje, olha a bandeira de Israel, tem a estrela de Davi. Quando Jesus vem, ele é chamado de quê? Filho de Saul? Não, filho de Davi. Israel teve muitos reis excelentes, teve muitos reis que foram extremamente usados por Deus, mas um rei como Davi, e olha que ele rateou feio algumas vezes, mas o governo dele era um governo justo. Israel até hoje fala, emocionado do governo de Davi, o filho de Davi, aquele que vem, aquele que é o rebento de Davi, a raiz de Davi. Jesus é da tribo de Judá e Jesus é a raiz de Davi. Você consegue entender isso? Então, mas por que Davi se levanta e se torna um rei justo? Porque ele viveu e sofreu injustiças. Então ele se torna um rei justo. Por que José se levanta para trazer? Imagina o que José fez. Olha o que José fez. Salvou aqueles que eram de onde sairia a raiz de Davi. Salvou todos aqueles de onde sairia Jesus. Olha a grandeza deste homem. Mas por que Deus faz isso? Porque fazia parte do propósito. Se você está sofrendo injustiça, se cale, fique quieto, não diga nada. Se você é vítima de injustiça por causa de Jesus, por causa do seu posicionamento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, não se envergonhe, não fale, não se cale, não baixe o nível.
Continue se posicionando. Não tenha vergonha de dizer o que você é. Qual é o teu pensamento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da sua fé. Não baixe o nível. Se tiver que sofrer o agravo por causa do seu pensamento, sofra. Fique quieto. Se coloque diante de Deus. E deixe que Deus, no seu tempo, Ele fará o que precisa ser feito. Ele vai se levantar. E no tempo certo, Ele vai trazer o juízo, a justiça e o julgamento. Apocalipse 22, o conselho de Jesus para a igreja. Apocalipse 22, 11 e 12, vou encerrar. Olha o que diz. Quem é injusto? Aqui é o último capítulo da Bíblia. O último capítulo. As últimas palavras do livro das revelações de Deus, onde Cristo está falando, trazendo para João uma palavra que ele deveria levar para a igreja. Isso é uma palavra para a igreja. Isso é uma palavra para aquele que segue a Cristo. Jesus está dizendo: aquele que é injusto, seja injusto ainda. Tem gente injusta no meio da igreja de Cristo? Tem. Não são tudo perfeito? Não. Não são. Tem gente injusta? Tem. Tem homens que governam com injustiça? Tem. Tem pessoas que praticam injustiça? Tem. Então Jesus está dizendo: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Tem sujo no meio do corpo, no meio da igreja? Tem. Sujeira feia, grossa, imunda. É uma palavra que Jesus está dizendo para a igreja: que é sujo, continue se sujando. É injusto, continue praticando a injustiça. E quem é justo, seja justificado ainda. Continue praticando a justiça. Não olhe para a injustiça e diga assim: não vale a pena. Não vale a pena ser justo. Olha aquele lá, não compare, não se compare. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe como Deus está trabalhando. Você não sabe de que maneira Deus está fazendo. Você não sabe se essa pessoa está tendo a sua bela noite de sono como parece que tem. Você não sabe se tudo está tranquilamente perfeito como você imagina que está. Então, se você é justo, continue praticando a justiça. Se você é santo, continue se santificando ainda. Continue fazendo o que você tem que fazer. Não olhe para o mundo, não olhe para a imundície que há no meio onde há sujeira. Não olhe para o pecado, não olhe para a iniquidade. Faça a sua parte. Diz o versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu venho e eu vou chamar cada um, e cada um vai receber segundo a sua obra. Se praticou justiça, justiça. Se praticou misericórdia, misericórdia. Se praticou injustiça, sofreu dano. Segure-se no Senhor. Agarre-se no Senhor. Aumente o nível de sua condição diante de Deus. Aumente o nível do seu comprometimento diante do Senhor. Seja mais justo. Pratique mais justiça. Procure mais a santidade. Viva mais próximo dele. Porque com certeza, eu não anotei aqui, mas em Hebreus diz: Deus não é injusto para esquecer tudo aquilo que você tem feito em prol dos santos, em prol do seu reino. Deus não é injusto. Tudo ele vê. Tudo ele vê, tudo ele vê, tudo ele vê. Amém? Vamos ficar de pé. A injustiça a serviço do propósito. A injustiça a serviço do propósito. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar nessa noite. Vamos chegar diante do Senhor nessa noite. E nós nos reunimos aqui para adorar.
Nós não viemos aqui para lamentar nossas dores, para lamentar o nosso sofrimento, para lamentar as injustiças. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para nos alegrar nele. Nós viemos aqui para adorá-lo, para nos encher do Espírito Santo, porque só cheios do Espírito Santo a gente consegue viver esse nível que Deus quer. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Há um rio de Deus fluindo. Há um rio de Deus fluindo. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Fecha os seus olhos e adora Ele. Tu és santo. Tu és santo. Xarababarigada. Ele é santo. Oh, meu Senhor. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Oração de adoração. Vamos adorar Ele. Glorioso, majestoso, majestoso. Cheio do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo você consegue lidar com as injustiças. Só cheio do Espírito Santo você consegue lidar com aquilo que você não entende, que você não consegue explicar, que não há palavras que podem explicar. Renda-se diante dele, se enche do Espírito Santo. Ele vai te dar graça. A minha graça te basta, diz o Senhor. Ele vai te dar graça, Ele vai te encher da sua graça, Ele vai te capacitar a suportar aquilo que é injustiça. Seja cheio dEle, seja cheio dEle, seja cheio da sua presença.
Você pode adorá-lo, você pode adorá-lo, você pode se render diante dele, você pode se render diante dele. Ah, Espírito Santo, como nós precisamos de ti. Quando nos faltam respostas, quando há perguntas no nosso espírito, quando há perguntas no nosso coração, e nós não encontramos respostas claras, não encontramos respostas significativas, Senhor. Só do Espírito Santo para nos ajudar, só do Espírito Santo para nos socorrer, só do Espírito Santo para nos socorrer. Meu Senhor, Tu és santo, meu Senhor, aleluia. Só Tu mesmo, Senhor, só cheio do Teu Espírito nós conseguimos suportar o propósito, só cheios do Teu Espírito nós conseguimos suportar o processo, só cheios do Teu Espírito nós suportamos o Teu processo. Vamos, querido, adora Ele. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Aleluia. E as mãos das pessoas da sua família. Vamos orar como família. Ore com a sua família nessa noite. E as mãos das pessoas da sua família. Ore como família. Em frente como uma família. A palavra diz: o cordão de 3 dobras não é tão fácil de quebrar. A palavra diz: um ao outro ajudou. Esse é o momento que você socorrer a família, de orar como família, de clamar como família. Pai, nós oramos por cada família, nós oramos por cada lar que está aqui nessa noite. Nós oramos pelas famílias que estão distantes agora, assistindo, nos lugares mais distantes deste mundo. Oh Espírito Santo, nós oramos como família, nós oramos como uma família, como uma igreja, como uma célula. Nós oramos nessa noite, abençoando essa família, abençoando este lar, abençoando os integrantes dessa casa, o pai, a mãe, os filhos, os idosos, as crianças. Nós abençoamos essa casa, nós abençoamos essa família. Leva essa família para o Teu propósito, Senhor. Conduz essa família para o Teu propósito, Pai. Oh Espírito Santo, traz salvação para essa casa, traz salvação para essa família. Direciona os membros dessa família para o Teu propósito. Aqueles que já andaram nos Teus caminhos, que já trilharam os Teus caminhos e hoje estão longe, estão distantes. Redireciona, posiciona, Senhor. Reposiciona essas vidas, Pai, para o Teu propósito, para o Teu querer.
Abençoa essa casa, Pai, que haja paz, que haja libertação, que haja cura, que haja provisão, que haja alimento. Abençoa o trabalho dos teus filhos, dá sabedoria aos teus filhos. Dê graça para que eles saibam administrar os recursos que tu tens dado a essa família. Senhor, em nome de Jesus, que o teu propósito se cumpra, que o teu reino venha sobre essa casa, que o teu reino venha sobre cada um dos integrantes dessa família. Onde eles estiverem, por onde eles andarem, alcance os Espíritos Santos. Que essa família seja resgatada por ti, que essa família seja abençoada por ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, querido. Sente aí mais um minuto, nós já vamos encerrar. A gente vai estar falando aí sobre o aniversário do ministério nessa próxima semana que a gente vai estar comemorando. Pode encerrar aí, pastor. Se alguém quiser me trazer uma aguinha gelada aqui, eu agradeço. Irmãos,